Olá, a gente vai mergulhar fundo hoje para entender uma coisa. Qual é de fato a mensagem central do evangelho cristão? A ideia aqui é desmontar essa mensagem, sabe? Peça por peça, para sacar por que ela é tão fundamental. Bora lá! Olha só que interessante o ponto de partida. A gente costuma pensar em igrejas saudáveis e logo vem na cabeça, sei lá, números, eventos, né? Mas a proposta aqui é outra, é que o verdadeiro termômetro da saúde de uma comunidade é o quão maduro o pessoal é na compreensão e, mais importante, na aplicação do evangelho. Muda tudo, né? O foco vai para outro lugar. Ok, e para a gente não se perder, aqui está o nosso roteiro. Vamos basicamente seguir uma lógica de por quê, o quê e como. A gente vai desde a importância disso tudo até o jeito certo de passar essa mensagem para frente. Então vamos começar pelo começo, pelo porquê. Por que, afinal, essa mensagem do Evangelho deveria estar o centro de tudo? Qual é a grande razão para isso? A coisa é a seguinte, segundo essa visão, o Evangelho não é só mais um assunto entre tantos outros na fé. Não mesmo. Ele é tipo um motor, a força que move cada pedacinho da vida, sabe? Tanto a vida pessoal quanto a da comunidade. É como se fosse a lente que a gente usa para ler a Bíblia inteira e também a bússola que aponta o norte em todas as decisões. Beleza, já entendemos o porquê. Agora vamos para o quê. O que é de fato essa mensagem? E aqui tem uma virada interessante, porque segundo a fonte, a conversa não começa com uma boa notícia. Pelo contrário, começa com um diagnóstico bem direto e, vamos dizer, um pouco duro sobre a nossa condição humana. É isso. O ponto de partida é essa análise bem sincera e até meio desconfortável da nossa realidade. É como se fosse aquela verdade que a gente precisa encarar de frente para que a boa notícia que vem depois faça algum sentido. E esse diagnóstico tem um nome, um conceito teológico bem conhecido: a queda. A ideia é a seguinte: o ser humano foi criado para algo incrível, com um propósito gigante, mas num ato de rebeldia, essa conexão com o Criador foi quebrada. E o ponto-chave é que, depois dessa quebra, a gente simplesmente não consegue consertar a situação sozinhos, por conta própria. Ok, mas a história não acaba aí, nesse diagnóstico pesado. Longe disso. A mensagem avança e apresenta o que é colocado como a única saída, a única solução para esse problemão. E essa solução é a obra de Jesus Cristo. Ela é apresentada como a resposta, sabe? A resposta única e completa para aquela condição humana que a gente acabou de ver. Não é tipo um plano B ou uma de várias opções. É a única esperança. E aqui a gente chega num termo teológico que é o coração de tudo isso: morte vicária. A palavra vicária é o pulo do gato aqui. Ela quer dizer no lugar de outro, uma substituição. É a ideia de alguém tomar o lugar de outra pessoa e receber a consequência que não era a sua. Pois é, e qual o resultado disso, desse ato de substituição? Segundo a fonte, é que Deus abençoaria os que creem com toda sorte de bênçãos espirituais. Ou seja, não é só um fato histórico que aconteceu lá atrás, é algo que destrava uma realidade espiritual nova e concreta na vida de quem crê. Certo. Então, se a gente tem o diagnóstico e a solução apresentada, fica a pergunta: qual é a resposta que se espera de nós? O que uma pessoa que ouve essa mensagem precisa fazer? A resposta, segundo o texto, vem em duas partes, e é algo que seria capacitada pelo Espírito Santo. Primeiro, o arrependimento, que é basicamente dar um cavalo de pau, mudar de rumo. E segundo, a fé, que é confiar totalmente no que Cristo já fez e não em qualquer coisa que a gente possa tentar fazer por conta própria. Bom, agora a gente entra na parte final, no como, ou seja, a responsabilidade de quem crê em passar essa mensagem adiante. E não de qualquer jeito, mas de forma fiel, sem tirar nem pôr, sem suavizar a mensagem. E a fonte dá até um roteiro bem claro, com 4 pontos que não podem faltar na hora de comunicar isso. É basicamente um resumão de tudo que a gente viu. Quem é Deus, quem é o ser humano, quem é Cristo como solução e qual é a resposta que se espera. Simples e direto. Mas isso levanta uma questão super importante que o texto aponta. Porque não é só falar a mensagem, é falar a mensagem do jeito certo, de forma fiel. O que acontece quando a gente começa a mexer nisso? A suavizar um ponto aqui, a distorcer outro ali? Quais são as consequências? E olha que interessante essa comparação que o texto faz. De um lado tem o evangelho fiel, que não tem medo de falar da soberania de Deus, da realidade do pecado, e do outro, uma versão que a gente pode chamar de diluída, que foca mais nos benefícios para agora, que pula as partes difíceis e que, no fim das contas, pode até alimentar o nosso ego em vez de nos levar à humildade. E o alerta é sério. Uma mensagem assim aguada tem consequências bem graves.
pode gerar conversões que não são de verdade, sabe? Que não se sustentam. E isso acaba afetando a saúde da igreja como um todo. E, claro, mancha a imagem e o testemunho dela para o mundo. Então chegamos num ponto fundamental. O objetivo final dessa mensagem, quando ela é anunciada do jeito certo, não é só a transformação de uma pessoa aqui e outra ali. É algo maior. É a formação de um povo, de uma comunidade que, junta, reflete quem Deus é. E para a gente fechar, fica essa reflexão final que o texto nos deixa. Uma pergunta para a gente pensar. Como pode uma única mensagem ter esse poder duplo, de transformar um indivíduo por dentro e, ao mesmo tempo, criar a identidade de um povo inteiro? É algo para se pensar, não é?